Qual a melhor opção para eu fazer um preenchimento no meu paciente? O uso do dispositivo cânula ou agulha? Eu recebo essa dúvida quase que diariamente nas minhas redes sociais, nas lives, nas aulas abertas que eu faço. E é uma dúvida recorrente, porque tem profissionais que eles acabam tomando partido de um dos dispositivos, como se um dispositivo fosse o vilão e o outro o herói. Nossa, a cânula surgiu para resolver todos os problemas. A cânula, ela é segura. A cânula, ela não é cortante, eu não vou romper nenhum vaso no caminho. Então, a solução de todos os meus problemas para que eu tenha segurança e não tenha intercorrências é usar cânula. Outros profissionais falam ou acham que a cânula é um dispositivo mais difícil de trabalhar. Ele é um pouco assustador por ser mais longo, é comprido, é muito grande. A agulha ela é tão pequenininha, ela é tão delicadinha, ainda mais quando eu vou usar uma agulha super fininha como essa. Então, é muito mais tranquilo. Parece que eu tenho mais controle de uso de uma agulha do que uma cânula. Tem profissionais que não gostam de trabalhar com a cânula justamente por nunca terem trabalhado, não tem ainda a mão, a habilidade para usar esse dispositivo. E o objetivo desta minha aula é abrir a sua mente para as possibilidades que existem de trabalhar tanto com a cânula quanto com a agulha. E eu ficaria muito feliz e satisfeita se você realmente sair dessa aula entendendo que você não precisa fazer uma escolha definitiva. Eu vou usar sempre agulha, eu vou usar sempre cânula. Eu sou time agulha, eu sou time cânula. Não. Você é um profissional diferenciado, um profissional que tem foco no seu paciente, que quer entregar o melhor para ele. E dessa forma, você quer entregar algo individualizado. Tem momentos que seu paciente vai precisar de uma cânula, em outros momentos, uma agulha, em algumas regiões, um dispositivo ou outro, ou até mesmo numa mesma região, você vai usar dois dispositivos. Esse é o meu objetivo com essa aula. O que eu quero te explicar? Que sim, a agulha, ela é um dispositivo cortante. A pontinha dela, se eu colocar o meu dedo aqui, eu vou furar. Ela corta. Então, aonde eu entrar com a minha agulha, ela vai perfurando, rompendo o que tiver pela frente. Então, se tiver um vaso, se tiver gordura, se tiver músculo, o que tiver pela frente, ela vai rompendo, certo? Então, a agulha, inclusive, quanto mais espessa, quanto menor o gauge dela, uma agulha 18G, por exemplo, ela rompe tudo que realmente ela vê pela frente. Ela é uma agulha com um gauge baixo, 18G, ela é mais larga, ela é mais grossa, ela é mais grosseira, certo? Quanto maior o G, quanto maior o gauge, mais fininha, mais delicadinha. Então, essa aqui é uma agulha 30G. Uma agulha com gauge alto, bem fininha, bem delicadinha. A luz que passa pelo canal da minha agulha é fininho, é pouca luz, ela é muito fininha, muito delicada. É uma agulha que nós utilizamos para fazer, por exemplo, uma mesoterapia, para fazer algum protocolo em pápulas, né, no meu paciente, certo? Um skin booster, na verdade, não o skin booster original da Galderma, mas uma mescla, um NCTF ou um ácido hialurônico de hidratação, eu vou utilizar geralmente uma agulha assim, fininha como essa. Para fazer o uso de ácido hialurônico injetável com objetivo de preenchimento, a maior parte dos preenchedores já vem uma agulha junto. Aí a minha indicação é que se você for trabalhar com agulha, você use exatamente aquela que o fabricante mandou junto na caixinha do ácido. Por que isso, Nath? Porque a seringa de ácido hialurônico, ela foi calibrada para aquele ácido, naquela densidade que ele é, conseguir passar pela luz daquela agulha. Então, não pegue, Nath, mas essa aqui é 30G, ela é mais delicadinha, eu queria fazer o preenchimento com essa. Existe um risco de, na hora de você estar fazendo um movimento de injeção do ácido hialurônico, estourar, sair ácido aqui entre a seringa e a agulha, e você desperdiçar ácido hialurônico. Então, não faça isso. Use a agulha que veio junto,
certo? Essa é uma dica bônus aqui nessa aula. E a cânula, ela também tem várias possibilidades, tanto de comprimento quanto de gauge. Então, a cânula, da mesma forma que a agulha, quanto maior o gauge, mais grossa ela é. Quanto menor, eu tenho cânulas 27G, que são cânulas que são fininhas, quase que como uma agulha 30G. É como uma agulha 27G. Ela é bem fininha. Quanto menor o gauge da cânula, no caso, essa aqui é uma cânula 21G. Uma cânula 21G, ela já é mais grossinha, ela tem uma espessura um pouquinho maior e ela é a que é indicada como ideal, 22G, 21G, essa aqui é 22G, na verdade, é como ideal para fazer procedimentos de preenchimento facial com segurança, né? Conforme a Sociedade de Intercorrências, que estuda justamente os tipos de intercorrências, os riscos de obstrução vascular, seria realmente indicado uma cânula 22G, certo? Para a maior parte dos procedimentos de preenchimentos faciais, uso de bioestimuladores, porque ela não é tão fina quanto uma 27G, por exemplo, mas também não é tão grosseira a ponto de ficar muito ácido em alguma região, certo? Então, eu tenho essas duas possibilidades. Se eu for trabalhar com agulha, eu realmente indico que você use a agulha que veio junto na sua seringa de ácido hialurônico. E se você for usar a cânula, na maior parte das vezes, eu vou sugerir a 22G, porque é a que vai te entregar mais segurança. Tudo bem, Nath? Entendi essas particularidades, mas o que eu vou escolher? Uma cânula ou uma agulha para fazer procedimentos? Então, o meu objetivo aqui nessa aula é te falar sobre segurança e também sobre resultados. Então, eu quero abordar as regiões, diferentes regiões da face e o que eu sugiro que você utilize nessa região para fazer, por exemplo, um preenchimento facial. Então, vamos considerar a região aqui de terço superior. Se eu for fazer um preenchimento com ácido hialurônico, com ácido específico, para essa região de têmporas, o que eu devo usar, Nath? Eu posso fazer com agulha, nessa região, eu posso utilizar agulha, e eu posso utilizar cânula. Não existe uma contraindicação absoluta de uma ou outra. Mas o que eu indico para você? Que você use cânula, que você não use agulha nessa região, que você use a cânula fazendo retroinjeções nesta área aqui, porque você vai conseguir entregar. Aqui é uma região super frágil, é uma região que tem vasos super nobres, tem uma vascularização muito nobre nessa área. É uma região que tem alto índice de projeção, então ela projeta muito, e eu quero entregar um resultado bonito e delicado para o meu paciente. No meu ponto de vista, a melhor forma de fazer isso é com retroinjeções com cânula, utilizando pouca quantidade de ácido e dividindo em mais sessões. Então, a cânula, ela vai te entregar mais segurança nessa área, certo? Outra região é a região da olheira. Na região da olheira, na região dos olhos, eu também indico. Eu posso fazer com agulha, Nath? Pode fazer com agulha. Qual o risco de fazer com agulha nessa região? É uma região super vascularizada. É uma região que, se eu colocar agulha, por qualquer motivo, não só para preenchimento, tá? Qualquer procedimento que eu vou fazer aqui com agulha, eu tenho um risco aumentado. Eu diria que é uma das regiões da face que tem o maior risco de hematomas, de equimose. Então, realmente, o que eu puder evitar de uso de agulha nessa região, melhor. Então, eu prefiro trabalhar nessa região com cânula. A cânula vai me trazer segurança. Claro que o plano de aplicação para cada região também conta. Eu dominar a anatomia é imprescindível, mas eu tenho sugestões do que é mais interessante para cada região. Então, neste caso, na região da olheira, eu indico você trabalhar com cânula, porque vai evitar essa quantidade de equimose que pode ser causada justamente pela punção da agulha nessa área que já é hipervascularizada. Qual outra região, Nath? Vou trabalhar aqui, ó, na região
do zigomático malar, região de zigomático malar. Qual o melhor dispositivo para essa área? Na região de zigomático malar, eu posso trabalhar tranquilamente com os dois dispositivos. Quando que eu uso a cânula? Quando eu quero fazer um efeito top model look, um efeito de uma técnica de retroinjeções. Vou fazer retroinjeções nessa área do zigomático para fazer um efeito de levantar essa região, trazer um contorno do terço médio. Então, eu vou trabalhar com uma cânula, vou utilizar uma cânula nessa região para justamente fazer retroinjeções. Se eu fosse trabalhar com uma agulha para fazer retroinjeções, vocês concordam que a agulha é mais curta, certo? Eu teria que fazer vários movimentos de retroinjeção, fazendo várias punções no meu paciente, trazendo maior risco de equimose e trazendo menos segurança, porque a agulha nessa região vai passar, eu vou fazer mais profunda essa aplicação, vai passar por vários tecidos também, aumentando o meu risco de, por exemplo, uma obstrução vascular nessa área. Então, mais indicado, a minha sugestão é que você faça com a cânula. Claro que, quando o meu objetivo nesta área de zigomático malar for fazer pontos de sustentação para fazer um efeito lift e fazer realmente pontos no sentido de usar a técnica de MD Codes, onde eu faço supraperiosteal apoiado em osso, neste caso de pontos supraperiosteais apoiados em osso, eu vou trabalhar com agulha. Porque a agulha vai me dar esse suporte, ele vai me ajudar a sustentar. A cânula não. A cânula não vai dar um suporte tão interessante quanto a agulha, porque a agulha efetivamente vai chegar à supraperiosteal. A cânula vai chegar muito próximo, mas eu não tenho essa garantia, porque ela não é cortante. Então, mesmo que eu faça um pertuito, eu teria que fazer um pertuito até o periósteo, com uma agulha mais espessa, uma agulha de pertuito maior, né? Com calibre maior do que a cânula, para conseguir chegar até lá. Então, o que é a minha sugestão? Para a técnica de MD Codes, utilize sim agulhas. Toda essa região você pode fazer para sustentação com agulhas de forma segura, indo na região supraperiosteal e também aspirando, né, para garantir que você está realmente nessa região. Já na região de CK3, que está próxima do nosso forame infraorbital, a minha sugestão é que você faça um pertuito e você entre com a cânula 90 graus, certo? Então, na região de CK3, eu vou fazer uma exceção. Eu vou entrar, eu posso fazer tanto no sentido de retroinjeção para a minha aplicação de efeito top model look, como eu posso entrar neste sentido até o CK3 e fazer um depósito profundo. Como eu posso entrar, às vezes eu não quero fazer top model look, eu quero entrar direto ali no CK3 e fazer um depósito. Eu posso fazer um pertuito com a agulha e depois entrar com a minha cânula o mais próximo possível supraperiosteal e fazer o meu depósito. Às vezes eu nem quero supraperiosteal, às vezes eu quero mais superficial. Então, eu vou entrar com a minha cânula e depositar na profundidade que eu quero. Mas essa região, por ser uma região com risco aumentado, por conta do meu forame infraorbital, que está mais ou menos aqui nessa região, abaixo da linha da pupila, eu sugiro que você utilize a cânula, porque ela é mais segura. Assim como a região de fossa canina, fossa piriforme. Essa região aqui é por onde aqui a minha artéria facial sobe e ela está exatamente aqui. Eu entrar com agulha nessa região, Nath, eu posso entrar com agulha aqui do ladinho da asa do nariz, entrar supraperiosteal, ver que eu estou no osso, aspirar. Posso. Tem uma forma ainda mais segura de fazer? Sim, você faz um pertuito e entra com a sua cânula 90 graus nesta região aqui. Você vai ter ainda mais segurança na sua aplicação de ácido hialurônico na fossa canina, tá? Então, a minha sugestão é que você use cânula. Na região, por exemplo, de sulco, eu posso fazer, quando eu for preencher o sulco, que a minha sugestão é sempre reposicionar os tecidos, fazer, né, um efeito lift nessa área, e se ainda sobrar um pouquinho de
profundidade, eu posso fazer uma finalização com a cânula nessa região, sem problemas. Mas a minha sugestão, neste caso, se eu quiser fazer uma retroinjeção em toda essa área, às vezes fazer a fossa canina no sentido triangular, fazer retroinjeções no formato de um triângulo, vetores no formato de um triângulo nesta área, posso fazer sim com a minha cânula. Mas quando eu tenho uma quebra dérmica aqui, como a nossa modelo Bela, uma quebra dérmica, não tem uma grande profundidade, é só a pele mesmo que quebrou, a agulha é super indicada. Eu posso entrar com a minha agulha bem superficial nesta região, eu entro com ela bem superficial nessa área e eu faço retroinjeções. A própria injúria da agulha vai auxiliar a melhorar, para que a gente tenha uma melhora nessa quebra dérmica. E eu posso aproveitar também para fazer neste sentido, cruzar a ruga, fazendo como se fosse uma trama. Toda a ruga eu posso fazer retroinjeções no mesmo sentido da ruga e posso atravessar a ruga no sentido contrário, cruzando a ruga com a agulha, fazendo uma trama nessa região para fazer um estímulo maior, e o ácido hialurônico vai trazer esse efeito de trabalhar uma melhora da qualidade dérmica, certo? Não é para grandes volumizações, eu posso usar um ácido menos denso também nessa área. Então, nesse sentido, eu usaria para uma situação a cânula, para outra situação a agulha. No lábio, Nath, o que é mais indicado? No lábio, quando eu quero fazer uma eversão, um aumento da altura do lábio superior e do lábio inferior, a agulha é mais interessante, porque quando eu entro com a agulha nessa região para fazer esse movimento, a agulha é mais delicadinha. Eu vou conseguir colocar pouca quantidade de ácido e fazer efetivamente essa eversão. Quando eu quero trabalhar o contorno bem delicadinho, eu vou trabalhar com a agulha. Agora, se o meu lábio já tem uma altura considerável, Nath, não é um lábio senil super fininho assim, que eu nem enxergo direito o vermelhão do lábio. Ele já tem uma pequena altura, eu já consigo entrar com a minha cânula ali. Aí você pode fazer com a sua cânula, entrar com a sua cânula e gerar um volume, um desenho, né? Fazer alguns bolos ou até mesmo retroinjeções com a cânula. A cânula vai deixar menos hematoma, geralmente vai inchar menos o seu paciente. Então, em situações que o paciente tem algum evento, alguma coisa, a cânula é uma preferência. Mas se for um lábio senil muito fechadinho, eu não tenho espaço quase para entrar com a cânula, eu sempre preciso me lembrar que a cânula é mais segura pelo fato de não ser cortante, mas ela é menos delicada do que a agulha. A agulha é mais curtinha, é mais fácil de eu manusear, eu consigo deixar menos quantidade de ácido, eu consigo entregar um resultado mais minucioso. Eu consigo ser mais minucioso do que com a cânula, certo? Então, no lábio, às vezes eu vou usar uma, outra, ou numa mesma sessão eu posso usar as duas também. Na região da marionete, a mesma coisa que no sulco. Na marionete, se o meu paciente tiver a quebra dérmica, eu vou fazer da mesma forma como eu mostrei aqui no sulco, com a agulha mais superficial, inclusive as travas. Se for mais profundo, eu posso trabalhar com o meu sulco, não só dentro, mas fazendo um suporte no lábio inferior e melhorando essa condição de quedas faciais que o meu paciente tenha. Então, esta região, geralmente, da marionete, suporte de lábio inferior, eu vou trabalhar com cânula, acho ela mais segura e tranquila, é uma área que eu consigo trabalhar com retroinjeções. No meu mento, Nath, vou fazer um preenchimento no mento. Se eu for fazer um preenchimento supraperiosteal, posso trabalhar tranquilamente com a minha agulha. Entro com a minha agulha 90 graus no ponto que eu determinei fazer o meu depósito de ácido e faço com agulha. Agora, se eu for trabalhar com retroinjeções nessa região aqui para fazer uma projeção do meu mento, eu vou trazer mais luz para a região central do mento, eu posso tranquilamente trabalhar com a cânula. Região de prediols é uma região que eu tenho a minha artéria facial muito próxima. Sempre que possível eu trabalhar com retroinjeções com cânula, melhor, mais seguro. E a mandíbula, Nath, para fazer preenchimento na região da mandíbula. Ângulo de mandíbula é uma região super segura.
os meus vasos estão passando abaixo do osso, então eu posso tranquilamente fazer pontos de preenchimento com agulha. Entro com a minha agulha 90 graus e faço um bolo supraperiosteal, faço um depósito. É seguro de trabalhar com agulha e muitas vezes é interessante porque eu chego exatamente no meu alvo. Agora, quando eu quero desenhar a mandíbula, fazer o corpo da mandíbula, fazer a região pré-jaws, fazer toda essa região de ângulo da mandíbula, fazendo, por exemplo, retroinjeções, vetores de retroinjeções nessa área, a cânula é mais interessante, porque eu não vou precisar entrar tantas vezes com a minha agulha. Eu consigo já entregar, mandíbula é uma região que vai muito ácida, eu consigo entregar um volume maior de produto e manusear, acomodar esse produto adequadamente também. Então, é uma região que eu trabalho muito mais com cânula do que com agulha. A agulha é mais no bolo supraperiosteal do ângulo da mandíbula. Então, nós trabalhamos aqui a região região temporal, nós falamos da região zigomático-malar, da região de fossa canina, da região de olheiras, da região labial, da região de fossa canina, como eu falei, da região de mento, pré-jaws e mandíbula. Então, você viu que, no geral, eu vou trabalhar com ambos os produtos, ambos os dispositivos, tanto a agulha quanto a cânula. O que eu preciso saber é que a agulha, ela tem o risco de deixar mais equimose, hematoma, porque ela rompe mais tecidos que ela passa no caminho. A cânula é mais segura neste sentido, de não romper tantos tecidos, não deixar tanto trauma, mas não é garantia. Não adianta você usar uma cânula 22G, que é a indicada, mas você usar uma quantidade muito elevada de ácido, você entrar com ela de forma brusca, entregando, assim, passando por cima de todos os tecidos, que você pode sim fazer um papel de agulha com a sua cânula, perfurando vários tecidos, e se você colocar uma dose muito grande de ácido, por exemplo, na região aqui de fossa canina, que é uma região pequena, eu coloco 3 ml, Nath, de cada lado. O paciente precisava muito, eu fiz. Você pode comprimir a artéria facial. Você estava usando cânula. Você nem usou agulha. Mas por excesso de produto comprimindo uma região pequena, que não tem espaço para isso, você amassa o vaso e ele também obstrui. Você também não consegue, ele não consegue mais passar, obstrui o fluxo sanguíneo. Você vai ter uma necrose nessa região como consequência. Uma isquemia e depois uma necrose. Então, não é o dispositivo que vai determinar a intercorrência. A pessoa pode ter intercorrência com cânula e pode nunca ter intercorrências com agulha. A questão é você entender que existem esses dois dispositivos, você pode e deve trabalhar com ambos. Se quiser seguir as sugestões que eu passei aqui de regiões de segurança, o que é mais interessante utilizar, mas sempre sabendo que cada uma pode entregar e os cuidados que você deve tomar, independente do dispositivo que você estiver utilizando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido e que vocês passem a usar os dois dispositivos que são excelentes para a nossa rotina clínica.